Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem nas suas casas. E vou compartilhar a palavra de Deus hoje. E a palavra de Deus está em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1. Diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou seja, Paulo estava escrevendo ali a carta, a primeira carta aos Coríntios, falando, sede meus imitadores, mas imitadores de quem? Com as atitudes que Paulo tinha, mas porque ele estava imitando a Cristo, em primeiro lugar. E aí, em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, fala sobre aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Com integridade, com paciência. Jesus, ele deixou muitos ensinamentos para nós. E nós devemos perseguir os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Então, quando você tem uma atitude que você sabe que não é correta perante Deus, você não está imitando a Cristo. E sim, você está imitando, provavelmente, o ambiente que você vive, você está deixando se levar pelo ambiente que você vive. E não é assim que nós, cristãos, devemos agir. Não é assim que nós que falamos que somos imitadores de Cristo, que somos batizados no Espírito Santo, que nós que somos batizados em águas vivas, não é essa atitude que Deus espera de nós. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 1 até o 2, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Então, muitas vezes, você vai ter que abrir mão das vontades que você tem para amar a Deus, para adorar a Deus. E adorar e amar a Deus não é somente ir na igreja todos os domingos, não é somente louvar ao Senhor todos os domingos, não é somente orar todos os domingos, não é somente isso. É muito mais. Amar a Deus é realmente seguir os ensinamentos que Cristo deixou para nós, que Jesus deixou para nós, e que Deus deixou para nós através dos profetas no Antigo Testamento também. E tanto é que quando Jesus ele foi embora, ficou durante um tempo aqui na Terra, e depois que ele foi embora, ele deixou essa missão para os discípulos conseguirem ali continuar a palavra, o que ele tinha deixado. Jesus deixou essa missão com os discípulos. E aí o que aconteceu? Ficaram 11, que Judas tinha se suicidado. O que aconteceu? Os discípulos não conseguiram caminhar sozinhos. Os discípulos andavam todos os dias com Jesus. Viam os ensinamentos todos os dias de Jesus. E eles estavam ali, lado a lado. E aí, quando Jesus foi embora, que aí realmente Jesus precisava deles, que realmente Jesus falou assim, olha, agora que eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, vocês viram tudo que eu tinha como missão aqui, vocês me acompanharam durante esses 3 anos aí de missão, e agora é a vez de vocês, porque vocês estão preparados. E Jesus foi pro Pai. Só que os discípulos, eles estavam totalmente dependentes de Jesus. E nós estamos dependentes de quem? Para não seguir os ensinamentos de Cristo nas nossas vidas. Nós estamos dependentes do pastor falar o que nós devemos fazer ou não. Nós estamos dependentes
dos nossos pais, nós estamos dependentes dos filhos, dependentes de amigos. Você está dependente de quem para se tornar realmente o seguidor de Cristo? Realmente seguir os passos que Jesus seguiu, trazendo uma palavra de amor e não de intriga, não de inveja, trazendo uma palavra de pacificação e não de brigas, não de raiva, trazendo uma palavra de mansidão, trazendo palavras de conforto e não coisas que é o peso da palavra, né? Palavras que muitas vezes você vai colocar sobre a vida de um irmão, sobre a vida de uma pessoa, que muitas vezes esse peso retorna para você, pode retornar para você, né? E então que nós possamos ter bastante cuidado, né? A língua, ela é muito afiada, né? Mas a palavra de Deus, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes. Então, que nós possamos ser realmente os seguidores e imitadores de Cristo aqui. Quando você tiver alguma batalha na sua mente, em primeiro lugar, a batalha que acontece em nós é em nossas mentes, né? Na nossa mente. E quando você tiver essa batalha e tiver uma tentação para fazer alguma coisa que é ao contrário, né, de todos os frutos do Espírito, de todos os ensinamentos que Cristo deixou, pare, pense e não prossiga para fazer coisas contrárias que Deus deixou. E aí, voltando um pouco lá em João, né, João, capítulo 4, 24, fala assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Então, quando os discípulos, voltando na história dos discípulos, quando os discípulos ficaram sozinhos, eles não sabiam mais o que fazer sem Jesus. Será que eu e você, a gente não está assim? Será que nós não estamos assim? Sem saber o que fazer? Calma, para, pensa. Você, na verdade, sabe o que fazer. É que você ainda não parou para falar com Deus. Porque isso aqui é a palavra viva de Deus. E se você quer falar com Deus, se você quer ouvir a voz de Deus em você, é aqui que você tem que recorrer. Não é nos amigos, não é em lugar nenhum fora daqui. E sim para Deus em primeiro lugar. Jesus fazia o quê? Quando ele precisava falar com Deus, ele estava com alguma coisa, uma angústia ou algo assim, ou até não, né? Ele estava bem. Né? E quantas vezes nós paramos para falar com Deus quando nós estamos bem, né? Jesus, ele se ausentava de todo mundo e ele ia buscar em primeiro lugar a Deus. Ele ia falar primeiro com o Pai. E é assim que nós precisamos também agir. Vamos falar primeiro com o Pai, ao invés de ficar falando, vou falar com fulano de tal, vou falar com ciclano, com beltrano. Não, fale com Deus. Deus, ele vai ter toda a sabedoria que você está precisando. Deus vai ter a resposta que você precisa. Deus vai ter o caminho que você não sabe qual percorrer. Deus vai ter a chave que você está precisando para abrir alguma porta. Deus é a resposta de tudo. Então, que nós possamos ser assim como Paulo foi. Paulo teve que ter ali um resgate, né? Era perseguidor, né? Era romano e perseguia ali os cristãos, né? E quando ele teve verdadeiramente um encontro com Deus, ele entendeu qual era a missão dele. Enquanto todos os outros discípulos
foram para suas vidas normais. Olha que coisa incrível, né? Se fosse você, o que você faria? Se fosse Jesus andando com você durante 3 anos e você vendo todos os milagres que Jesus fez, deixando todos os ensinamentos que Jesus deixou, expulsando demônios, sendo pacificador de muitas provocações que ele recebia, né? Como que você reagiria quando Jesus chegasse para você e falasse assim, olha, fulano de tal, eu tô indo, mas essa missão continua com você. Faça a obra. Continue fazendo isso. Continue fazendo a obra porque você tem essa autoridade espiritual. Eu estou te dando essa autoridade espiritual. E aí o que aconteceu? Né? Os discípulos não tomaram posse disso. Então tá na hora de nós tomarmos posse disso. Tomarmos posse dessa autoridade espiritual sobre as nossas vidas e sobre a vida, né, de outras pessoas também que precisam de uma palavra, precisam conhecer a Jesus, seja um pescador de gente, assim como Jesus chamou muitos pescadores, né, Jesus nos chama também para isso. Não é simplesmente só adoração, oração, obviamente é básico para a vida de um cristão. É o básico, é o que você não faz mais que a sua obrigação, né? Que nós não fazemos. Então, isso é o básico, louvar o Senhor, orar, falar com Deus, ler a palavra, é o básico da vida de um cristão. Se você não faz isso ainda, você não é um cristão verdadeiro. Você não é. Você precisa parar e falar, puxa, como serei um cristão de verdade? Deixa eu começar pelo básico. Amém? Porque se você conhece a palavra vai te abrir os olhos. Vai te abrir os ouvidos para ouvir a Deus na sua vida. Vai te abrir os olhos para enxergar a verdade. E vai abrir a sua boca para falar de Deus na vida de outras pessoas. Falar de milagres, falar realmente as coisas que ser realmente o exemplo de Cristo, seguir o exemplo, ser um imitador de Cristo na Terra. Não ser igual a Jesus, porque nunca ninguém vai ser igual a Jesus. Jesus foi o único Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nós não podemos ser igual a Jesus. Isso seria uma grande blasfêmia, né? Seria uma grande hipocrisia da nossa parte, uma blasfêmia até mesmo contra Deus, né? E então nós precisamos ser imitadores de Cristo, amém? Por quê? Porque Deus é Espírito e é necessário que nós, adoradores, o adoremos em espírito e em verdade. Amém? Deus não quer que nós sejamos apenas aquele cristão que faz o básico, mas aquele cristão que realmente é um pescador de gente. Deus está sedento por pessoas. Muitas vezes você vai ouvir, né? Satanás está por aí sedento e etc. Realmente, Satanás está por aí querendo devorar as nossas vidas com distrações da internet, com distrações do mundo, com distrações de coisas que não fazem parte da palavra de Deus. E muitas vezes a gente se deixa levar por essas distrações, né? Então, e Deus não quer isso. Deus quer que nós realmente... Satanás pode estar querendo, né? E quer devorar sempre as nossas vidas com coisas para que nós façamos coisas contrárias, né? Mas Deus é o maior nas nossas vidas. Ele é mais poderoso do que Satanás. Deus manda em Satanás, né?
Então, se nós acreditamos nisso, que Deus está mais sedento ainda por pescar pessoas que não conhecem a palavra, nós estamos perdendo tempo olhando somente para as nossas vidas. Nós temos que olhar para as nossas vidas? Sim, temos que olhar para as nossas vidas. E temos que ser pessoas melhores a cada dia. Foi isso que Jesus também deixou, né? Ser pessoas melhores a cada dia. Não é à toa que todos os discípulos dele eram pecadores, né? Pecadores daquela época bem grave. E então, todos nós somos pecadores, não somos perfeitos, mas nós precisamos evoluir e sempre ser melhores. E como que a gente consegue ser melhor? Imitando a Cristo, imitando Jesus, sendo realmente imitador, né, de Cristo. Então, porque nós estamos nele, né? Então, nós devemos andar como ele andou, tá bem? E aí, por último, eu quero compartilhar um relato que eu vivi ontem. Estou gravando na quarta-feira, né? Vivi ontem na terça. E o que acontece? Eu peguei um Uber, né? Eu tinha uma consulta médica, e eu peguei um Uber. Um Uber para ir, um Uber para voltar. E na volta para minha casa, eu peguei um Uber e nós começamos a conversar, né? E na conversa eu descobri, né, que ele era cristão e eu também. Eu falei que eu também era cristã. Pelas palavras que ele começou a falar, né? Começou a falar ali, mas que bênção, né? Ai, que glória. Começou a falar palavras que nós cristãos falamos, né? É normal no nosso vocabulário. E aí, um parênteses, é importante você ter essas percepções para que você possa ser um pescador de gente também. E muitas vezes, colocar um testemunho também na vida de também um cristão, porque para fortalecer ainda mais a fé daquele cristão. Nós precisamos cada vez mais fortalecer a nossa fé. E aí, ele falou, né? Começou a contar a história dele. E, amados, pasmem. Eu fiquei pasma. Fiquei chocada com a história dele, assim. Admirada mesmo, né? Porque ele é um ex-viciado, né? Depois de 15 anos de crack, né? Jogado na rua. E ele era de uma família com boas condições. Ele foi pra rua. E a família não quis mais saber dele. E ele contava que ele ia para as clínicas de reabilitação por interesse, ou para fugir de bandido, para ele não ser morto, ou para ele só ficar um tempo ali aproveitando tal e depois sair. Mas realmente ele não queria uma mudança. Ele não queria uma transformação na vida dele. Até que um dia ele foi abandonado por toda a família dele. E aí ele não tinha mais casa, ele não tinha mais nada e nem ninguém. E aí ele tomou discutia várias vezes com um vizinho também que morava próximo, que era morador dele antes. E aí o vizinho dele pegava ele fumando crack muitas vezes, né? Na garagem dele, né? E esse vizinho batia muita boca com ele, né? Falava de Deus também para ele. Que ele precisava tomar vergonha na cara, né? Que ele precisava de uma correção, que ele não era aquela pessoa. E de fato, muitas vezes quando nós estamos em atitudes de distração, que não são atitudes de imitação de Deus, né, de Jesus, realmente não somos nós. Aquela pessoa não é você, não sou eu, ok?
E realmente ele não era ele. Ele era outra pessoa, né, que estava ali dominado também por um demônio, né? E aí o vizinho, aí até que um dia ele chegou pro vizinho e falou: olha, eu preciso de ajuda, quero ajuda, me ajuda. E o vizinho falou para ele: olha, na verdade você não quer ajuda, porque se você quisesse, você já tinha tomado uma atitude. E aí ele implorou pro vizinho, ele falou: pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa vida, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais ficar assim. Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí o vizinho falou para ele: ok, você quer mesmo? Primeira pessoa que tem que querer é você. Não sou eu, não é fulano, não é ciclano. Entende? Então, a primeira pessoa que precisa fazer o básico de relacionamento com Deus, a pessoa que precisa querer ser imitador de Deus, né, imitador de Jesus, é você, é eu. Somos nós. Não é o pastor, não é o seu marido, não é a sua esposa, não é os seus filhos, não são seus amigos. É você que tem que querer, em primeiro lugar. O primeiro passo sempre é seu. Não adianta pessoas ficarem falando na sua orelha se você não quiser. Amém? E assim ele transformou a vida dele. O vizinho, né? O vizinho apresentou um programa de reabilitação forte da igreja onde ele frequenta hoje e ele aceitou. Ele aceitou e foi nessa reabilitação, nessa igreja. E hoje ele é casado há 8 anos já, tem 3 filhos. Né? Então, assim, para ele foi uma grande história de vida, né? E realmente ele não sabia o que era lutar pelas coisas, né? Ele nunca teve isso, essa necessidade de correr atrás, né, das coisas. Então, até quando você vai esperar as coisas ficarem caindo de mão beijada para você e de repente Deus tirar? Deus tira e aí você tem que correr atrás. Aí realmente você vai ter que se esforçar para conquistar tudo que você perdeu. Né? E eu não falo só de coisas materiais. Falo principalmente do relacionamento com Deus, porque aí você vai ter que pedalar com Deus. Você vai ter que dar um gás aí, você vai ter que dar uma acelerada no relacionamento com Ele. Então, até quando você vai esperar você ter essa necessidade de realmente ser um imitador de Cristo? Ou você vai agora, né, já tomar uma posição, tomar uma decisão na sua vida, ou você vai esperar, né? A famosa frase, a água bater na bunda, né? Então, amados, não esperem a água bater na bunda, né? Corram atrás. Né? Deus, ele está sedento por você, por mim, por todos nós. Deus está sedento por pessoas. Deus quer mais pescadores de gente. Então, que nós possamos ser imitadores de Jesus, cada dia mais. Ter o caráter de Jesus impresso nas nossas vidas, ao ponto das pessoas falarem: puxa, eu vejo Jesus em você. O que você tem que fazer para ter algo assim? Uma experiência incrível com Deus. Amém? Que você fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua noite, abençoe o seu descanso e até mais. Um abraço.